Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós iremos aprender sobre como apreciar melhor as obras de arte, principalmente as visuais. Então, vamos começar. Muitas vezes, quando nós olhamos para fotografias, pinturas ou desenhos, diversas perguntas passam pela nossa cabeça. Para tentar responder essas perguntas, observamos as obras até conseguir interpretá-las. Esse exercício de observar, prestar atenção, interpretar, nós chamamos de leitura de imagens. Como assim leitura de imagens? Leitura não é com palavra, com letra, não necessariamente. Existe leitura de letras, de palavras, mas também existe leitura de imagens, que é justamente isso, é você traduzir, é você entender, é você olhar e falar, entendi. Como é que funciona? Toda vez que você olhar uma obra, existe um primeiro movimento de gostei, não gostei. Logo depois disso, é bom nós entendermos de onde veio esse gostei ou não gostei. Então, nós separamos pequenas etapas para isso. Vamos colocar aqui 4 etapas para conseguir descobrir, entender, interpretar melhor tudo, ok? Então, vamos lá. Primeira etapa da leitura, descrever a imagem. Então, a primeira coisa que você faz é olhar e pensar, o que eu estou vendo nessa imagem? Existem pessoas, animais, plantas, objetos, o que está acontecendo na cena? Será que lembra alguma coisa que eu já vivi? Será que lembra algum filme que eu já assisti? Alguma música que eu já ouvi? Que sentimentos me trazem? Eu olho algo e acho algo bom, acho algo ruim? Essa primeira fase de descrição, ela serve mesmo que nós estejamos vendo. Então, quando você vai descrever a imagem, pense o seguinte: se eu estivesse vendo esse quadro e tivesse que falar para outra pessoa que não está vendo, o que eu falaria sobre esse quadro? Por exemplo, enquanto eu estou falando, tá passando aí na tela uma obra da Anita Malfatti, chamada As Duas Igrejas, de Itanhaém. Então, se eu tivesse que descrever esse quadro para uma pessoa que não está vendo esse quadro, como é que eu faria? Né? Eu ia dizer, são campos que parecem ser de trigo, tem um cara carregando alguma coisa nas costas, né? Em cima da cabeça, na real. Tem 2 morros, um morro maior e um morro menor. E o da esquerda parece que tem uma igreja, porque tem um prédio, tem uma cruz, do lado do direito tem umas casinhas, tem um morro, o céu tá um dia claro, apesar de muitas nuvens. Então assim, essa primeira fase de descrição é você justamente prestar atenção em todos os detalhes. A segunda etapa já é um pouco mais técnica, então é você olhar quais são as cores, quais são as formas, o que está em evidência. Então nesse quadro eu vou olhar quais são as cores que mais aparecem. Tem muito amarelo, verde, tem um bege, né, as nuvens. O céu é azul, mas não está aparecendo tanto azul do céu, não está aparecendo tanto amarelo do sol. Agora as plantas e o trigo está aparecendo bastante. Quais são as formas? São formas meio borradas, né? Não dá pra ver, não tem linhas, não é uma coisa tão específica assim. A terceira etapa já vai além do quadro. Tem que ver o contexto da imagem. Então, o contexto da imagem é pensar, a pessoa que criou essa imagem, ela quis mostrar o quê? Ela quis passar o quê? Ela quis falar sobre o quê? Então, o que a Anita Malfatti quis passar com esse quadro? Será que é só uma representação? Será que tem alguma história? Será que tem algum motivo? Tem alguma narrativa? Então, quando esse quadro foi feito? Em que situação ele foi feito? Porque cada lugar do mundo, cada tempo, cada quadro tem um motivo diferente. Ela fez esse quadro em 1940, ou seja, já vão aí, já é um tempinho, né? 1940, nós estamos em 2020, já faz 80 anos que ela produziu essa tela, 80 anos, hein? Será que a avó estava viva já nesse período? Quantos anos ela tinha? Será? Enfim, apenas perguntas. O que tinha em 1940 que chamava a atenção? Ela desenhou o campo, né? Será que ainda existem paisagens como assim? Ou será que tudo é cidade, cheio de prédios, casas e coisas do tipo? Então, a terceira etapa, ela diz sobre esse contexto, sobre as coisas que estão representadas. A quarta etapa, ela ajuda um pouco a terceira, que é uma análise da legenda. Que tipo de obra
de arte a imagem mostra, qual é o nome dessa obra, quem fez a obra, quando ela foi feita. A legenda da imagem apresenta alguma informação diferente do que você tinha pensado sobre ela. Então, por exemplo, nessa obra que nós estamos vendo, eu já havia falado antes, o nome da obra é Duas Igrejas. Então, quando você lê a legenda, você já presta muito mais atenção nesses dois prédios que estão no alto do morro e à esquerda. Porque aí você pode prestar atenção que tem muita igreja. Ou então que esse é o verdadeiro foco, não é nem o campo, não é nem o trabalhador, não são as casas no fundo, o morro, o foco são as duas igrejas de fato. Ou seja, a legenda nos dá uma ajuda, nos dá uma pista sobre o que está rolando no quadro. Sobre a parte do contexto, que a gente volta um pouquinho lá, né, a terceira etapa, quem fez essa obra foi a Anita Mafaldi. A obra que você acabou de observar é da artista paulistana. Ela nasceu em 1889 e morreu em 1964. Ela foi professora de desenho e de pintura em ateliês, que são... Ateliê é o lugar onde os artistas produzem as suas obras, é onde eles aprendem a fazer. Quando nós estamos na escola, nós não ficamos na sala de aula. A sala de aula é onde você aprende. O ateliê é onde o artista aprende. É no ateliê que tem todos os materiais que ele precisa. E existem vários tipos de ateliê, por exemplo. Se você estiver no ateliê de escultura, você vai ter mármore, pedra, cinzel, vai ter as ferramentas para trabalhar a escultura. Se você estiver no ateliê de pinturas, vão ter as ferramentas de pintura. Pincel, tintas, quadros, reboques, limpadores, borracha, lápis e assim por diante. Mesas, né? Entre 1910 e 1916, ela estudou fora do país, primeiro na Alemanha, depois nos Estados Unidos. Nessa época, chamaram a sua atenção artistas que ficaram conhecidas como um movimento artístico chamado expressionismo, porque eles usavam cores e formas para expressar emoções e sensações, e não se preocupavam em fazer imagens parecidas com o que vemos na realidade. Essa galera do expressionismo, eles viam uma realidade e já não queriam desenhar igual à realidade. Então, quando eles faziam um quadro, não era como se eles tentassem fazer uma fotografia. Eles tentavam pintar as emoções deles, o que eles estavam sentindo ao ver aquilo que eles viam. Então, vou desenhar uma árvore, eu não quero fazer essa árvore perfeita, eu vou pensar que emoção essa árvore me traz. E a partir dessa emoção, eu faço a obra. Mas enfim, estudo para outro dia. Enfim, por hoje é só. Eu vou deixar mais um quadro da Anita aí para vocês verem, analisarem, e aí vocês respondam as perguntas que eu deixar. Eu não vou cobrar a terceira e quarta etapa, porque elas dependem do estudo de história e tal. Vamos deixar as coisas mais simples, né? Porque nós estamos passando por um momento complicado para deixar as coisas complicadas, né? Vocês entenderam. Qualquer coisa, dúvidas que vocês tenham, deixem nos comentários da postagem no Google Classroom, tá? No Google Sala de Aula. Não precisa deixar no comentário aqui do vídeo, ok? Podem ficar tranquilos quanto a isso. E até a próxima semana.